Vou começar pela sua apresentação. Por favor, se apresente novamente. Então, vamos lá. Eu sou Fabiane Garcia, sou casada com Rogério Ataíde. Nós tivemos padaria durante 18 anos. Nós fomos casados há 21 anos. E depois ele foi trabalhar no serviço público e eu fiquei no restaurante com meu pai por volta de 10 anos. E aí nós entramos em comum acordo, como eu já estava há muito tempo no comércio, e eu tinha um sonho que era dar aula, ministrar cursos, fazer consultoria, enfim, prestar consultoria. Aí nós fechamos o restaurante uma sexta-feira antes do carnaval. Em seguida veio a pandemia, ainda bem que a gente fechou. E agora eu estou reiniciando, me reinventando nessa área. Portanto, que eu entrei na faculdade de gastronomia e agora eu vou toda essa minha bagagem que eu tenho, toda essa minha prática que eu tenho, eu vou juntar a parte técnica que vai vir da faculdade e vou começar a trabalhar, prestando consultoria para bares e restaurantes e hotéis e também ministrando cursos em várias instituições e espaços que tiver. Esse é o meu novo projeto de trabalho profissional. Ok. Então, Fabiane, enquanto você convida seus amigos aí no aviãozinho novamente, porque a gente perdeu esse convite, novamente. Aí eu vou falar algumas coisas aqui sobre a nossa live, e aí você vai ouvindo e você vai convidando aí as pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Então, o nosso desafio de hoje, meu e da Fabiane, é fazer um paralelo entre o gerenciamento, a gestão da cozinha de um restaurante com a gestão de uma empresa, e a gente vai entender todos os processos, todas as etapas do processo de gestão de uma cozinha, e a gente vai fazendo um link com a gestão aí de uma empresa de pequeno porte ou de médio porte. Oi lá, Dilma, tudo bem com você? Sejam bem-vindos todo mundo que está aí. Eu vou pedir um favor para as pessoas que já entraram, clique no aviãozinho e convide seus amigos para a nossa live. Isso daí é um favor que eu peço para vocês. Então, eu também gosto bastante de cozinhar, é um hobby para mim, um passatempo, né, que eu me relaxo, distraio, me desligo do mundo e entro nesse universo, só que é uma coisa muito complexa, da mesma forma que uma empresa tem muitos detalhes. Para quem gosta de cozinha sabe que também para você fazer um bom prato, né, servir bem, é muito detalhe que é envolvido. E a gente tem que começar a pensar as coisas com antecedência. Então, eu tinha colocado um desafio para a Fabiane, e eu vou recolocar o desafio, que é a seguinte situação. Fabiane, faz de conta que eu tenho um restaurante, e aí minha cozinha está com algumas dificuldades, eu estou acabando de te contratar para você me ajudar a gerenciar minha cozinha, certo? E você estava falando, iniciando seu pensamento, explicando que a gente precisa fazer uma pesquisa de cliente. Então, vamos lá, Fabiane. Vamos retomar seu raciocínio aí. Vamos começar pelo começo. Pesquisa de cliente. Fala mais um pouco sobre isso. Então, você tinha falado comigo que você está com um problema. Como é que foi a mesma questão que você tinha colocado? Porque eu comecei o raciocínio, parou, me perdi. Qual foi a questão mesmo que você colocou? Só um minutinho. Se a minha internet ou a internet da Fabiane estiver travando, por favor, nos avise qual dos dois, porque às vezes eu acho que é a dela, às vezes ela acha que é a minha internet. Então, se durante a live vocês perceberem que tem um ou outro travando, por favor, coloque um comentário para que a gente saiba qual dos dois que precisa mudar aí. Fabiane, se por um acaso a sua travar, sai do Wi-Fi e passa para o 4G, tá bom? É uma boa solução. Então, a situação é o seguinte, Fabiane, eu tenho um restaurante, meu restaurante está meio complicado, está meio bagunçado, minha cozinha, e eu estou te contratando para você organizar, gerenciar a cozinha do meu restaurante. E você estava iniciando seu pensamento dizendo que a gente tem que começar com a pesquisa de satisfação dos clientes. Pode. Porque você havia falado comigo que você estava com um certo problema na área de produção, não estava tendo padrão de qualidade. Por isso que eu falei em relação a conversar com os clientes. Então, eu dei 2 exemplos. Se você tiver um fluxo grande de clientes, você faz uma pesquisa, um questionáriozinho simples, que não vai ocupar muito tempo também, a pessoa vai responder, coloca na urna, não precisa se identificar. E se for fluxo pequeno, o próprio dono do comércio pode ter aquela conversa pessoal ali, até porque quando o restaurante ele é pequeno e tem pouco fluxo, geralmente o proprietário é muito próximo aos clientes.
Então, esse é o primeiro passo. Detectando quais são as reclamações, você parte para a área de produção. E então, aí vamos parar um pouquinho. Para. Ei, Fabiano, voltou, né? Então, vamos lá. Essa pesquisa com cliente, gente, pode ser algo formal, você pode fazer um formulário, distribuir, pode ser pela internet, você pode criar um formulário no Google e mandar o link para o WhatsApp para os seus clientes. Sabendo que essa pergunta, esse questionário, ele tem que ser bem direcionado para que você tire as respostas que você está precisando. Às vezes você quer a resposta do sabor da comida, aí você vai e coloca uma pergunta, o que você acha do preço? Não é esse o objetivo, você quer saber o sabor. Então, o questionário tem que ser direcionado a induzir o cliente a te dar a resposta que você precisa de ouvir. Ok, concordo plenamente com você. Então, aqui a gente, podemos entregar um papelzinho para o cliente, podemos fazer uma página lá usando o Google, o formulário do Google, e mandar o link para os clientes. Podemos ligar para os clientes e bater um papo com eles. Podemos ir na mesa dos clientes e conversar com os clientes o que eles estão achando, né? Bater um papo pessoalmente para eles. Podemos mandar um WhatsApp para os clientes e perguntar para eles, né? Pedir algumas dicas, algumas sugestões, mandar o link, mandar as perguntas para eles, né? Isso tudo que ela está falando que a gente pode fazer no restaurante, se você está com problema de atendimento na sua empresa, na sua loja, na sua farmácia, no seu supermercado, você pode fazer exatamente a mesma coisa. E tudo começa com uma boa estrutura desse questionário, né? Tem que ser perguntas bem direcionadas, bem explicadinhas. Pode seguir, Fabiana, desculpa te interromper. Não, em relação à pesquisa ainda, principalmente hoje, que as empresas estão trabalhando muito com delivery, estão trabalhando de portas fechadas. Então, às vezes, o proprietário ou o gerente vai pensar, mas como que eu vou fazer essa pesquisa se eu não estou tendo contato direto com o cliente? Uma das opções quando fizer entrega, lógico que você já vai ter o contato. E hoje em dia, por esse distanciamento, as pessoas estão precisando muito de ser acolhidas. Então, nesse momento, o mais interessante é você pegar o telefone e ligar para cada cliente e não só fazer a pesquisa, mas também levar uma palavra de apoio, conversar. Se a pessoa quiser falar, você ouve. Então, você realmente acolhe a pessoa, demonstrando que você não está só no interesse de vender, você está também no interesse de proporcionar um melhor trabalho, de saber como que ela está, e se ela precisar de falar, você ouve. Enfim, tem que ter, nesse momento agora que a gente está vivendo, tem que ter esse pensamento, assim, gastar 1, 2, 3 dias no telefone, se aproximando desse cliente, que você não está tendo essa proximidade física, mas que você tem essa proximidade online e via telefone, essas coisas assim. Ok. Aí, Fabiane, eu consegui fazer a pesquisa, entrevistei aí 50, 100 clientes, 80 clientes, 30 clientes, não sei, entrevistei uma base de clientes aí, né? De uma forma ou de outra. Recolhi esses dados, e aí, o que eu faço com essas informações agora, Fabiane? Agora você vai filtrar, vai ver qual foi o ponto principal de reclamação, quais são os pontos negativos e pontos positivos. Por exemplo, se a pessoa, no caso do restaurante, foi direcionado para sabor e variedade, e aí o cliente você conseguiu pesquisar 100, você recolheu 100 pessoas, você pesquisou 100 pessoas. E aí vamos supor que umas 70 reclamam assim, eu não gosto que tenha azeitona decorando o arroz. Se 70% reclamou disso, você vai tirar azeitona. Agora, se 10% reclamar, você não deve levar isso muito em consideração. Então, você tem que começar a colocar em porcentagens. Aí você vê quantos por cento que reclamaram da falta do peixe, ou da falta da carne de boi todos os dias, ou da falta de mais legumes, ou mais verduras, ou mais salada, ou mais molhos, ou aquele que reclamou que não tem um churrasco. Aí você tem que ir filtrando, colocar em uma tabela, pode fazer no Excel, que é super fácil. Faz uma planilha com porcentagens e aí sim, faz uma reunião com a equipe da cozinha, com o chefe. Se for um caso de um restaurante um pouco maior, você primeiro tem a primeira conversa com o chefe, porque é o chefe da cozinha que vai liderar toda a brigada de trabalho. Então você tem que ter a primeira conversa com o chefe, para mostrar todo o resultado de toda a pesquisa e criar uma estratégia para poder conversar com os funcionários da cozinha, para eles também se conscientizarem do que tem que ser feito. Porque você não pode só
vender a nova ideia para os clientes. Você tem que vender a sua nova ideia para seus clientes internos, que são os próprios funcionários. Porque eles também sairão dali e vão falar bem, ó, o restaurante está tendo uma mudança assim, assim. Então, eles têm que ser o principal porta-voz. Porque se quem está dentro da cozinha, quando sai dali, ou não fala nada, ou fala mal, isso daí é um peso muito grande. A opinião de quem está dentro da cozinha trabalhando, lá fora, pesa muito, porque todo mundo sabe que ele está ali dentro, ele está vivenciando todos os dias. Então, você se chama o chefe, conscientiza ele, depois você faz uma reunião geral com a equipe. Se for um restaurante pequeno que não tem, vai, fala. Calma aí. Vamos desacelerar um pouquinho. É porque eu vou falando. Vamos lá. Então, gente, eu te falei que de vez em quando eu vou dar uma paradinha para a gente trazer para outros negócios. Tá? Isso, convida aí. Pessoal, quem está na live, convide aí os seus amigos pelo aviãozinho. Então, gente, é importante que qualquer negócio, seja a cozinha do restaurante, uma farmácia, um supermercado, né, uma oficina mecânica, a gente tenha a visão do cliente, entenda as necessidades do cliente, as dores do cliente, porque todo negócio ele existe para resolver um problema. Então, ou você está resolvendo uma dor, um medo, um sonho ou um desejo. Uma das 4 coisas você vai estar resolvendo para o seu cliente. Um medo, uma dor, um sonho ou um desejo. Então, o que seu negócio vai oferecer? O que o seu cliente quer encontrar no seu negócio? O que o cliente quer encontrar no nosso restaurante? Né? Por que ele vai no nosso restaurante? Ele quer uma experiência, ele quer só se alimentar, ele quer ter uma experiência, uma vivência, ele quer um ambiente mais descontraído, ele quer uma comida mais leve, mais temperada, ele gosta mais de peixe, ele gosta mais de carne, então ele gosta de uma comida mais decorada, menos decorada. A gente precisa entender isso, seja qual for o negócio. O que o nosso cliente gosta, o que o nosso cliente quer, o que ele está buscando no nosso negócio, que no nosso caso aqui é um restaurante. Obtendo essas informações, vamos levar essas informações para a equipe, de acordo com a Fabiane acabou de falar. Vamos reunir a equipe e vamos levar essa informação para a equipe, para que nossa equipe entenda o olhar do nosso cliente. Alinhar a nossa equipe com o cliente é muito importante. A nossa equipe tem que ser boa e ela tem que funcionar bem. Uma cozinha de um restaurante em que as pessoas não estejam sintonizadas, eu nunca vivenciei, mas deve ser uma bagunça, deve ser uma doideira. Né? A mesma coisa com empresas. Se a equipe da sua empresa não estiver sintonizada, em vez de gerar solução, vai gerar um monte de problemas no dia a dia. Certo? A verdade é que tem que ter uma harmonia entre os setores, né? Tem que ter uma harmonia entre os setores. No caso, fora da cozinha, tem que ter uma harmonia. Só um minutinho. Vamos lá. Vou passar a pergunta. E aí vamos mais pausadamente aí as coisas. Então, para harmonizar uma equipe numa cozinha. Um beijo! Vamos harmonizar nossa equipe na nossa cozinha. Nós temos lá um metro lá em cima, temos uma pessoa de referência. E aí, como que faz isso? Então, como eu falei no início, você faz a reunião com o chefe, se for o caso que tem um metro lá fora, a reunião com o metro, por quê? Uma é a equipe externa, outra é a equipe interna. É a equipe que vai estar dentro, na base, e quem vai estar lá fora atendendo. Então, você reúne a equipe externa e você vai pontuar, principalmente a questão de atendimento, apresentação pessoal, a maneira como fala, a maneira como chega ao cliente. Por exemplo, quando é um restaurante self-service, o contato do garçom é muito rápido com o cliente. Quando é um à la carte, o contato do garçom, do atendente, ou do maître, ou do sommelier, se for o caso, tiver no restaurante, é muito mais próximo. Até porque, quando é um restaurante à la carte, o cliente chega e já procura pelo determinado profissional, porque às vezes já tem uma certa afinidade, porque aquele profissional já conhece o gosto dele. Ou já chama o sommelier para poder falar sobre uma carta de vinho, um vinho que chegou, e aí ele mesmo já vai vender o prato. Isso é muito importante, que eu estava esquecendo de falar. Quando é à la carte, quem vende
é quem está atendendo ali fora, entendeu? Às vezes, vou cortar um pedaço que vou lá na frente, depois a gente volta. O restaurante lançou um prato, e esse prato vai gerar uma margem de contribuição maior para ele, porque esse prato tem ingredientes que estão na alta safra. Então, o custo cai, ele consegue ter uma margem de contribuição nesse prato maior. E ele quer aumentar a venda desse prato, porque é um prato novo. Quem vai vender esse prato? O maître, o sommelier ou o garçom. Então, ele precisa de conscientizar a equipe externa dele para fazer esse trabalho bem feito lá fora. Então, é um trabalho de treinamento, de conscientização, enfim, tudo isso. Lá dentro, na cozinha, como que vai funcionar isso? Olha, a gente vai fazer esse prato, por uma questão que a gente está na alta safra. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Um peixe envolto da taioba, que hoje em dia a taioba está em alta. E aí o restaurante quer vender muito esse prato. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para o chefe e vai falar assim, ó, a gente vai fazer esse prato, só que eu quero que você crie uma apresentação muito bacana, que eu não quero só vender um peixe envolto da taioba, não. Eu quero um prato muito bonito, com uma apresentação muito bonita. Então, o chefe vai desenvolver esse prato e vai passar para seus subordinados. Então, todos eles têm que ter a consciência de que esse prato precisa de ter esse padrão de qualidade. Por quê? O objetivo do restaurante nesse mês é vender esse, porque esse peixe específico está num bom preço, a taioba está na época da taioba, vamos dizer assim, entendeu? Aí ele vai conversar com o sommelier, vai harmonizar com vinho ou uma outra bebida, e ele vai fazer uma campanha em cima desse prato. Então, observa bem, tanto a parte interna, a parte externa tem que estar em harmonia, aí vem a parte da compra, a pessoa que faz a compra, ela vai ter que saber. Calma aí, segura um pouquinho então. Não acelera muito não, vamos devagar. Então, vamos lá. Sobre equipe, eu anotei aqui 5 coisas que você falou, certo? Aí eu vou repetir essas coisas. Você falou que a gente precisa harmonizar. Você falou que a gente precisa harmonizar a equipe, né? As pessoas, as equipes, que a gente tem 2 equipes, uma equipe interna e uma equipe externa, que tem que ter um padrão, tem que ter um padrão de trabalho e tem que ter um padrão dos pratos, ok? Certo. Você falou que a gente tem que definir prioridades, né? Quais são os pratos que a gente quer vender, quais são aí os itens, os pratos que a gente quer dar prioridade para a equipe trabalhar, né? E em cima disso, a gente precisa dar treinamento para essa equipe, ou seja, a gente tem que definir toda uma forma, um padrão de trabalho, as prioridades direitinho. Depois a gente precisa dar um treinamento que pode ser pequenas reuniões no dia a dia, né? Não precisa ser algo muito complexo. E uma vez feito isso, ou seja, a gente definiu as nossas prioridades, treinou a nossa equipe, a gente pode soltar campanhas, que pode ser pelas redes sociais, né? Usando as mídias em geral. De tudo isso que a gente falou, a mesma coisa se aplica a uma loja de roupa, né? Então, esse pequeno roteiro que a Fabiane nos passou, esse pequeno roteiro pode ser aplicado a uma loja de roupa, um supermercado, uma oficina, uma clínica médica, né? E aí, eu te interrompi no seu raciocínio, e de vez em quando eu vou levantar meu dedinho para retomar algum pensamento seu. Enquanto você fala, eu vou anotando, depois eu retomo o pensamento, tá bom? E aí, Fabiane, alinhamos a nossa equipe. Então, aí eu vou e te dar agora um a gente exemplo. vai para as compras. Eu te interrompi no processo de compras, mas pode desenvolver esse pensamento. Antes de eu entrar no processo de compras, deixa eu te dar um exemplo. Eu estava fazendo um curso online, e era um curso de comida. E aí o professor deu um exemplo assim que eu achei interessantíssimo. Ele estava terminando a pós-graduação dele lá em São Paulo, e aí ele chegou, sentou na porta da faculdade, assim, cansado, porque já estava a semana toda fazendo pós-graduação presencial, enfim, ele sentou e ficou ali. Aí diz ele que em frente, assim, numa loja de sapato, a menina levantou a porta e abriu a porta. Aí a menina já começou, bom dia, e aí, tudo bem? Foi conversando com ele, e ele, poxa vida, mas essa hora da manhã a menina já tá pilhada assim, essa menina é louca. Você não quer comprar um sapato? Não, moça, eu não quero um sapato, não, eu tô cansado, eu não vou comprar sapato. Não, mas entra aqui, ó. Não, mas eu não quero. Não, então vamos fazer o seguinte, entra aqui, eu não vou te vender sapato, não. Pode entrar. Aí ele que ficou assim pensando, falei, gente, é uma loja de sapato, o que ela vai me vender que não é sapato? Aí ele entrou na loja. Aí ela começou. É porque
Porque esse sapato combina com a sua calça, que eu vi que seu estilo é despojado, sua calça é rasgada, que o seu sapato combina com o seu cabelo. Ele falou, caramba, sapato combinar com cabelo. E diz ele que a menina foi falando, ele virou para ela e falou assim, aqui, você falou que eu não quero comprar sapato, e você falou para mim que você não ia vender sapato, e você tá me oferecendo sapato. Ela virou para ele e falou assim, olha só, eu não vendo sapato. Aquela loja do outro lado lá, ó, vende sapato. Eu quero te vender conforto, mobilidade e beleza. Diz ele que ele ficou tão parado assim com a menina que ele comprou o sapato. Então, quer dizer, isso aí faz muita diferença. É o alinhamento da equipe externa, entendeu? Ela vendeu o encanto para ele. E ele não ia comprar sapato realmente. E aí ele comprou o sapato. E eu achei esse exemplo, assim, impressionante. Muito legal. Gostei bastante também. Realmente muito bem treinada ela estava. Ela estava, ó, no top. Vamos às compras agora, voltando lá. Então, aí, eu falei do alinhamento da equipe interna, da equipe externa, agora a gente tem que aliar a equipe da administração, que está lá no administrativo, né? Se o objetivo dele é vender esse determinado peixe e é vender essa taioba, o setor de compras tem que estar muito bem preparado para a demanda. Até porque ele vai saber mais ou menos a demanda que ele vai ter de um dia, de uma semana e durante o mês. E aí a gente tem um agravante muito grande. O peixe você ainda pode comprar e congelar. Você pode estocar depois que passar a campanha desse prato, você pode usar para outros pratos o peixe, tudo bem. Só que a taioba estraga, né? Então você tem que organizar uma logística de maneira que você vai comprar essa taioba todos os dias, consciente de que se você comprar em uma quantidade muito grande, no outro dia você pode perder essa taioba. E se for um restaurante de grande porte, você pode perder muito, que pode significar muito dinheiro, né? Se você perder uma taioba, tudo bem, mas vamos lá, você perder 20, né? Então você tem que ter essa consciência dessa compra dessa taioba, que é muito perecível. E aí o setor de compras tem que estar muito bem alinhado com a produção. Por quê? Não é uma coisa que você pode comprar para estocar uma semana. Então, você tem que comprar no máximo para 2 dias. Você tem que ter um bom fornecedor, que vai ter esse produto com uma boa qualidade, que não é um produto fácil de se comprar com boa qualidade constantemente. Então, o setor de compras tem que estar muito bem alinhado mais com o setor de produção do que com o setor de vendas. Porque é o setor de produção que vai passar para o setor de compras. Olha, hoje a gente gastou X taioba, sobrou essa daqui, para amanhã você vai comprar X, mas para amanhã essa daqui vai dar um pouquinho. Enfim, você vai alinhando. É melhor no outro dia você deixar de atender 2, 3 clientes do que você comprar esse produto e vender velho no terceiro dia. Entendeu? É melhor você explicar para o cliente e ter uma boa conversa com o cliente do que você depois ter que ou descartar muito produto, muito matéria-prima, ou você ter que vender uma coisa velha, vamos dizer, porque a taioba é uma coisa muito perecível, conforme eu falei, toda folha é. Então você tem que ter uma logística muito boa, tanto que um dos maiores problemas do restaurante é fazer a feira. Essa é a pior parte, porque você tem que comprar todos os dias, é uma quantidade pequena, entendeu? Então, essa é a parte que você alinha. Aí já entrou a parte administrativa, que depois vai vir a parte do operacional, que é a pessoa que vai sair para comprar, para escolher, para achar o melhor local. Enfim, tem essa parte aí. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que nós aprendemos com sua fala. Ver se eu sou um bom aluno. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer um planejamento da demanda. O que eu vou precisar. E da mesma forma, eu tenho que planejar armazenamento, logística, prazo de validade, né? Sim. Então, eu sei quanto que o meu planejamento de quanto que eu vou gastar, eu tenho que ter um planejamento desse prazo de validade, dessa logística, né? Como é que vai ser o armazenamento desses produtos, para mim fazer meu pedido de compra. Então, se eu parar para pensar um pouquinho, eu posso tanto economizar dinheiro no orçamento, como também eu posso garantir a qualidade dos produtos que eu vou usar devido a uma boa compra. E, de novo, isso se aplica a todo tipo de negócio. Ok. Passamos do ponto de compra, da etapa de compra. Qual a nossa próxima etapa? A nossa próxima etapa agora é a execução, né? Vamos executar o prato. Vamos colocar em prática. E aí, como é que eu vou falar? Um negócio chamado mise en place. O que é isso?
Mise en place. Isso. Mise en place. Mise en place é quando você monta a mesa com todos os ingredientes que você vai usar para você montar o prato. No caso de restaurante, esse mise en place ele não é muito montado. Não, por quê? Um restaurante self-service, você não monta muito mise en place porque você vai pegando as coisas na geladeira de acordo com que você vai usando algumas coisas que podem ficar ali por perto. No à la carte, geralmente são porções, já está tudo porcionado. Então, você não pode colocar tudo em cima da mesa. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma comida em casa, ou a gente vai fazer um vídeo que a gente está fazendo uma receita, a gente monta o mise en place ali para poder fazer a produção. Agora, quando você está dentro de um restaurante, uma lanchonete, um restaurante noturno ou um restaurante do dia, que é um à la carte, você vai ter a porção do peixe todo porcionado lá no freezer. Você vai tirar do freezer, vai colocar na geladeira aquela quantidade que você imagina que você vai gastar durante o dia. Então, tem que ficar na geladeira. Você não pode pegar aquele monte de porção de peixe, tipo assim, umas 30 porções, e colocar em cima da mesa numa cozinha quente e deixar jogado lá. Não vai funcionar, não vai dar certo, vai dar ruim. Então, você tem que ter essa logística de você ir pegando lá na geladeira, porque ele tem que ficar em determinada refrigeração. A taioba, como que você vai organizar? Você já vai ter lavado uma determinada quantidade, você vai organizar dentro de um pote toda intercalada com papel toalha, você precisou, você vai lá, pega e monta. Então, às vezes, dentro de um restaurante, você não pode colocar tudo ali, porque não vai funcionar, vai dar problema. E aí você parte para a produção, você já vai ter uma ficha técnica pronta, com um custo, esse custo geralmente fica na parte administrativa, para a cozinha só vai mesmo a ficha técnica com a quantidade, o padrão, a maneira como, às vezes até a foto do prato pronta, porque aí a pessoa que está executando, ela vai olhar para a foto e vai reproduzir da mesma forma. A foto é muito útil dentro de uma ficha técnica, que não corre o risco da pessoa fazer errado. E aí ela vai começar a fazer a produção. Aí o chefe vai passar, porque às vezes o chefe ele não pega tanto, ele pega mais no início, mas depois ele fica mais administrando, quando é um restaurante grande. Quando é um restaurante menor, o chefe já pega e faz. Então, ele já vai ter o processo. Ele vai pedir o ajudante. Eu quero montar o prato do peixe envolto na taioba com um purê de banana. Porque esse peixe vai com um purê de banana. Com um purê de banana. Então, o ajudante vai pegar, vai colocar perto dele, ele vai montar esse prato de uma maneira que esse processo não atrase esse prato sair para o cliente. Tem que definir aí uma média, esse prato ele demora 10 minutos para ficar pronto. Então, para o cliente, você pode falar que vai, dependendo da quantidade de pessoas e de pedidos, mas é uma média de 30 minutos para entregar para ele. Porque é realmente um prato muito fácil, muito rápido, assim. Você faz muito rápido, entendeu? Então, conforme a sua equipe lá dentro, se a equipe estiver bem em sintonia, você consegue liberar esse prato com 30 minutos. Então, essa é a parte da produção. Ok. Então, vamos lá trazer isso para outras realidades, né? Eu tenho uma loja de roupa. Eu vou abrir minha loja, vou preparar para receber meus clientes. Da mesma forma que você tem que chegar, a sua equipe tem que chegar na cozinha e tem que preparar a cozinha para começar a preparar o primeiro prato. Então, tem todo um processo de preparação da cozinha. Você está preparando a massa. Isso. Aí, se você tem uma loja, sua equipe chegou de manhã cedo, você vai ter um processo de preparação da sua loja para que quando o primeiro cliente entre, ou quando comece a ter fluxo de cliente, seu cliente seja bem atendido, esteja tudo à mão da sua equipe, né? E as coisas funcionem bem. Outra coisa importante é que o cliente, a gente pode já ir pensando no atendimento desse cliente, o que pode ser disponibilizado para que esse atendimento seja mais ágil, mais dinâmico, né? Que a gente aproveite melhor a presença do cliente dentro do nosso negócio. Esse cliente ele tem que estar satisfeito. Então, se ele vai esperar meia hora um prato ficar pronto, ou se ele vai esperar o seu atendente lá, o balcão da farmácia, tem outras pessoas na frente, ele tem que esperar para ser atendido. Como que eu vou deixar esse cliente mais descontraído, satisfeito? Que ambiente que eu posso criar? Música, uma água, um café, uma pessoa simpática, né? Por quê? O cliente não pode ver esse tempo passar. A minha equipe tem que estar preparada para que quando um cliente espere alguma coisa dentro de um negócio, essa espera seja agradável.
Então eu tenho que ter estratégias montadas para que a sua equipe lá da cozinha e a equipe da minha loja tenham condições de trabalhar com tranquilidade e esse cliente não veja aquela espera como um sacrifício, como algo chato, né? E aí toda essa preparação na cozinha pode ser adiantada, ela pode ser organizada, eu posso ter processos, etapas direitinho, e equipe funcionando numa sintonia, que a preparação dos pratos possa surpreender positivamente o cliente. Ou seja, o garçom foi lá e falou que é meia hora, e eu consigo entregar, sei lá, com 20 minutos, com 18 minutos, com 20 e poucos minutos, e o cliente, em vez dele ficar triste e satisfeito, ele vai ficar satisfeito, vai ficar alegre, né? Então, isso. Então, fiz um pequeno resumo aí do que você nos contou. Pode seguir seu pensamento. Bom, depois que a gente conseguiu criar toda essa etapa, né, e que a gente viu que a gente definiu a estratégia, conscientizamos a equipe, as 3 equipes, interna, externa e administrativa, todos estão em sintonia. Olha, observa como que é complexo você definir uma meta e depois conseguir cumprir, porque as pessoas às vezes acham assim, eu vou abrir uma lanchonete, aí simplesmente ela vai lá, abre a lanchonete e começa a trabalhar. Aí os problemas vão começar a vir, que seja uma lanchonete, seja uma loja de roupa, ela não vai conseguir superar os problemas, porque ela não teve planejamento, mesmo que ela esteja vendendo online. Então, olha só, observe como que a gente está demorando para planejar o lançamento de uma campanha de um prato muito simples. Olha quantos passos que a gente já passou. Aí nós definimos tudo. Tá, agora nós vamos comunicar aos clientes que nós teremos esse prato durante um determinado período e que ele custará X e que ele... Aí sim, aí você vai criar um texto, vai criar um marketing, vai enviar isso para os seus clientes de várias formas e vai pedir a sua equipe externa para também oferecer, olha, a gente está nesse mês com esse prato assim, 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 e aí vai acontecer a venda. E aí pronto, aí toda a magia acontece. As 3 equipes estarão totalmente em harmonia para servir o cliente e atingir a meta que foi determinada, X pratos por dia ou X pratos por mês, porque se eu vender X pratos por mês, eu vou ter X de lucro ou X% de lucro. Se eu vender menos do que X, eu vou ter prejuízo. Então, a gente tem que lutar para chegar nessa meta aqui. E aí, você começa a fazer a campanha, dá um tempo aí de uns 15 dias para você fazer uma campanha bem maciça e depois você começa a realizar. Ok. Vamos resgatar alguns pequenos detalhes, então. Então, você falou em custo, né? Você falou lá em ficha técnica, e a ficha técnica apura custo, né? Então, é importante que nossa empresa lá, minha loja de roupa, minha oficina, seja o que for, se preocupe com custos, e para isso tem que estar tudo planilhado. Isso, tem que estar tudo planilhado, levantado, definido, né? E isso é muito importante. Nós temos que trabalhar com um negócio chamado margem de contribuição, que você acabou de falar, né? Para a gente saber qual é qual vai ser o nosso potencial lucro com esse prato. E aí você falou em metas de vendas. Ou seja, para que esse prato seja lucrativo também, eu tenho que vender uma quantidade dele toda semana. Então a minha meta é vender 50 por semana, sei lá. Então eu vou criar estratégias de vendas para que eu consiga vender pelo menos 50 pratos por semana. Então, da mesma forma, numa outra empresa, eu tenho que ter metas de vendas dos produtos e esses produtos não vão se vender sozinhos. Eu tenho que ter estratégias de vendas. Então, você falou também em marketing, né? E aí, essas estratégias, elas vão ser executadas através do marketing. Então, minha loja de roupa vai vender os produtos. E você falou uma coisa muito interessante, que eu achei muito bacana, que eu anotei e que agora eu vou resgatar aqui. Quando a gente for fazer o marketing da venda desse prato, a gente não tem que anunciar o prato, a gente tem que anunciar as experiências, as vivências, o prazer que esse prato vai dar para a pessoa dentro do nosso restaurante, tomando um bom vinho, uma boa companhia, e degustando esse prato, o que isso vai trazer para a pessoa? Então, o nosso marketing não é só no produto, mas é também nas vivências, nas
experiências, isso daí, nas emoções que esse produto vai gerar para os nossos clientes. Então, nós temos que pensar nisso. O empresário, a gente vê muito Instagram, Facebook, catálogo de produto. A gente vê um monte de foto de produto lá no Instagram e no Facebook e parece um catálogo. E isso não vende. Não, outra coisa, você tem que fazer com que, no caso do restaurante, eu vou tentar dar um exemplo de uma outra coisa sem ser restaurante. Eu estou pensando aqui, mas vamos supor, no caso do restaurante, o que você tem que fazer? Principalmente o à la carte. Você tem que fazer com que... Vamos voltar para a campanha, para eu conseguir pegar meu raciocínio aqui. Aí você ficou 15 dias na campanha. Como que você vai mostrar para esse cliente que esse prato é gostoso, mas que ele ainda não está sendo vendido? O que você vai fazer? Você pode fazer monoporções e antes de você servir o prato, você vai servir uma coisinha pequenininha assim, com um pouquinho do purê de banana ali, e aí você faz um pedacinho do peixe, claro. Isso vai gerar custo, isso vai gerar trabalho, isso vai gerar desperdício, isso vai gerar tudo. Mas isso tudo tem que estar dentro do custo do prato. Então, você vai dar uma degustação para o cliente, para ele poder provar, e aquela degustação tem que gerar nele uma sensação de prazer e bem-estar muito grande, de maneira que fique gravado no inconsciente dele, que ele vai gravar a data que esse prato vai ser lançado, e ele vai sentir tanta vontade de comer e sentir aquele prazer, lembrar daquele sabor, que ele com certeza ele vai voltar e vai levar os amigos ainda. Então, o sabor da comida, o chefe tem que ser muito bom. Ele tem que fazer, isso se chama memória afetiva. Ele tem que fazer com que essa degustação pegue o cliente pela sensação, pelo prazer. E o mais importante, quando lançar o prato, ser fiel àquele sabor que foi apresentado, né? Ele não pode vender depois uma coisa que não foi aquilo, porque quando o cliente for comer, isso é uma coisa muito, muito do inconsciente da gente. É igual quando a gente lembra da comida da avó, um café da avó, e aí você vai na casa da avó tomar o café. Você já vai com sabor na sua boca. Na hora que você vai tomar o café, você já está sentindo o sabor antes, entendeu? Aí que está a pegada do negócio. Ele tem que estar sentindo o sabor antes dele começar a comer realmente, porque aí depois acabou, aí ele virou seu cliente fiel. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu estou tentando achar um exemplo sem ser de restaurante aqui, mas eu não estou conseguindo. Ainda vai vir. Bom, deixa eu falar alguma coisa aqui rapidamente, então. Nas lives anteriores, eu convidei pessoas que uma pessoa falou sobre aromas. Chamei uma outra pessoa que falou sobre cores, né? Psicologia das cores. Outra falou sobre aromas. A outra falou sobre o poder que a vestimenta, o uniforme, o manequim, o penteado da equipe tem sobre o cliente. Teve outra pessoa que falou sobre iluminação. Tive uma outra pessoa que falou sobre o ambiente, né? O que o ambiente pode gerar nas pessoas. Então, a gente tem que pensar que nesse restaurante, nessa loja, nessa farmácia, nessa clínica médica, eu tenho que pensar em toda essa ambientação para que quando a pessoa receber o prato na mesa, isso tudo esteja em harmonia. Por quê? Por exemplo, se eu pintar meu restaurante lá e colocar muito vermelho, as pessoas não vão querer ficar pouco tempo no restaurante. Então, cor forte incomoda as pessoas e aí atrapalha a espera. Mas aí você sabe que tem a estratégia daquele restaurante o restaurante que ele está muito no centro, ele é um rodízio de mesa muito grande. Calma. Então, em cima do meu negócio, eu tenho que pensar qual cor que mais se encaixa, qual aroma que mais se encaixa. Então, eu posso botar algum tipo de aroma para que quando a pessoa esteja ali na mesa, a parte emocional dela, o subconsciente dela, já vá sendo acionado pela música ambiente que está tocando, pelo aroma, pela forma que o meu garçom, pela minha equipe chegue nessa pessoa para conversar. Então eu quero acelerar o processo, eu quero deixar o processo mais agradável, mais dinâmico, é mais romântico, é mais formal, é mais informal, é mais profissional. Então eu tenho que pensar em tudo isso para que esteja harmonizado. O que a gente vê muito nas empresas hoje
é essa falta de harmonia, as pessoas se atropelam, as pessoas têm muita ansiedade, querem fazer as coisas muito rápido, parece que quer se livrar do cliente, quer se livrar de um problema, parece que o cliente é um problema e ela quer se livrar daquilo e acaba se atropelando e falta harmonia. E a falta dessa harmonia complica todo o processo, acaba desvalorizando o produto. Então, se eu estou numa loja de roupa e tem uma peça maravilhosa, estou atropelando essa venda, certo? O que acontece? Eu estou desvalorizando minha peça. O cliente não vai ter tempo de perceber todos os detalhes daquela peça. Então, essa harmonia do ambiente e essa velocidade, essa dinâmica que eu posso dar no meu ambiente, dependendo de uma série de fatores, vai fazer com que, na hora que o prato chegar na mesa, o cliente esteja realmente preparado para degustar aquele prato. Ele esteja com todos os seus sentidos aguçados, né? Sim. Ele não vai estar ansioso, ele não vai estar desesperado, mas ele vai estar com uma boa expectativa sobre aquilo que ele pediu. Principalmente isso é muito importante. Se for um restaurante da noite e o cliente sai para sentar, para beber, conversar, ele não está com pressa de rodar aquela mesa. Assim, o restaurante da noite, a diferença do restaurante da noite para o restaurante do dia, que eu observo muito e que às vezes eu vejo que à noite, óbvio que o valor da comida é mais alto porque tem o adicional noturno dos funcionários, mas além disso, o que acontece? Enquanto o restaurante do dia, à la carte ou self-service, ele consegue fazer um rodízio. Vamos supor que ele tenha 20 mesas. Ele consegue ocupar essa mesa durante o almoço 4 vezes. Essas 20 mesas tem esse rodízio. Essas mesas irão encher 4 vezes. Enche, esvazia, enche, ela roda 4 vezes. À noite, esse restaurante possa ser que rode só 2, 3 vezes. Então, o custo daquela mesa ali é muito maior. Porque aquela mesa que poderia ter um rodízio de 4 rodas de clientes, ela só vai ter rodízio de 2. Então, tem que analisar muito em relação a custo do dia e custo à noite. O custo da noite realmente é bem mais alto. Eu ia te dar um exemplo, quando eu tinha padaria, a nossa padaria era indo para Muqui ali, e era um ponto de ônibus e passava muito carro. Foi na época que o aeroporto estava no auge, assim. E na hora que saía o pão de sal, aí todo mundo queria comer pão de sal quente. Eu falei, gente... E era uma briga com o padeiro, né? Porque o pão de sal nunca saía na hora. Aí uma vez eu inventei que tinha que ter hora fixa para sair o pão de sal. Caramba, deu super certo. A pessoa chegava lá na hora que o pão de sal ia sair. E uma outra coisa que você falou do cheiro. A pessoa passava, e o estacionamento era muito grande na frente, parava o carro porque sentia o cheiro do pão. Porque você sabe que padaria, o cheiro vai longe, né? Pão de sal vai longe. Então, assim, a questão do cheiro, da harmonização, da iluminação, do ambiente, isso tudo tem que estar muito direcionado para o seu perfil de cliente, assim como uma loja de roupa. Por exemplo, eu compro em loja de roupa que tem meu perfil de roupa. Às vezes a pessoa se perde um pouco no perfil, coloca uma determinada roupa e aí coloca uma outra roupa que não tem nada a ver com o cliente dela. Isso se perde muito, entendeu? Eu queria trazer uma coisa que está acontecendo hoje nos restaurantes, lanchonete, pizzaria, hotéis, hotel não, só o restaurante do hotel. O que acontece? Eu assisti uma live de uma professora minha de gastronomia, acho que eu cheguei a comentar com você. Os grandes centros já estão fazendo, Vitória já está mais ou menos, está chegando aqui em Cachoeiro. Cachoeiro está bem embaixo, assim, está bem devagar. Mas o que acontece? O restaurante não tem como entregar no delivery uma carne no ponto, ou um risoto. Ou ele vai chegar frio, ou a carne vai chegar sangrando, alguma coisa vai acontecer, vai chegar mexido. Aquele prato não foi feito para delivery, não foi criado para delivery, ele foi criado para presencial. Então, o que os restaurantes estão fazendo? Eles criam as monoporções e mandam para a casa do cliente. Só que está indo além disso. A situação está indo mais além. O que os restaurantes estão, nos grandes centros, já estão fazendo? Eles estão levando o ambiente do restaurante para dentro da casa da pessoa. Como que ele faz isso? Se o restaurante dele tem uma luz baixa, ele vai mandar umas velinhas. Ele vai fazer uma cartinha explicando como que ele vai fazer para imitar aquela penumbra, vamos dizer assim, do restaurante. Ele vai mandar uma toalhinha descartável que imite a toalhinha do restaurante. Se não tem uma toalhinha no restaurante e é uma florzinha, ele vai mandar uma florzinha. Ele vai mandar algo que quando o cliente olhe, ele vai lembrar do ambiente. Se o restaurante tem música, um tipo de música, o restaurante ele vai montar uma playlist, colocar no Spotify e vai
mostrar para o cliente que ele pode ouvir a música que ele estaria ouvindo dentro do restaurante. Então, assim, os restaurantes, eles estão tentando levar o máximo possível do ambiente deles para dentro da casa do cliente. E aí vai tudo em monoporções, tudo explicadinho como usa. Vai uma cartinha escrita à mão, e nessa cartinha vai uma palavra carinhosa, entendeu? Depois tem o pós-venda, no outro dia o restaurante entra em contato. Como foi seu jantar? Correu tudo bem? O que você tem a sugerir? Então, hoje, em tempo de pandemia, os restaurantes, lanchonetes, todos estão trazendo isso. É uma nova forma de venda. É uma nova forma de você encantar o cliente. E você precisa de encantar não só com o produto, você precisa de encantar levando. Se é um bar que toca pagode e vende feijoada, vamos supor, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que montar uma playlist de pagode, você tem que fazer a feijoada bacana e um torresminho junto. Enfim, ele quer aquela sensação de estar dentro daquele espaço que ele está acostumado. Então, você tem que colocar aquele ambiente dentro da casa do cliente. É um desafio muito grande, porque aumenta o custo, mexe em custo, em logística, e no operacional, em compras, em atendimento de telefone, enfim, é bem complicado, mas é uma das saídas que os restaurantes e lanchonetes estão conseguindo para, pelo menos, pagar as despesas do mês. Ok. Bom, em cima desse pensamento seu, que eu achei muito bacana, né? Todos os negócios, então, eles podem arrumar uma forma de incrementar um pouquinho o delivery. Por exemplo, você vai mandar um prato qualquer, né, uma casa que você sabe que é um casal. Então, é um marido e mulher, são namorados, noivos, sei lá, é um casal. O que de romântico você poderia colocar nessa embalagem junto ali? Né? Você pode mandar. Detalhe que você poderia surpreender, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, esse meu cliente, quem que é? Qual o perfil dele? Em que momento que ele está na casa dele? No caso do delivery, seja para qualquer tipo de negócio. Que momento que esse cliente está? O que ele está sentindo? Qual a dor, ou qual a necessidade, qual o sonho, qual o desejo dele? Porque esse prato que vai ser entregue na casa do cliente, ou o produto que a minha empresa, né, vai entregar na casa do cliente, é para gerar alguma coisa, ou para resolver alguma coisa, ou para gerar alguma coisa. Então, o que esse cliente espera? Qual a expectativa dele? Qual o sentimento que esse cliente está e qual o sentimento que esse cliente quer passar a ter através desse produto? Que sentimento que esse produto tem que gerar no cliente? Qual o pequeno detalhe que eu posso colocar ali, junto com naquela entrega? Qual o pequeno detalhe que eu posso agregar que pode ajudar para fazer esse link? Para linkar o meu produto ao sentimento, porque dentro do ambiente da loja, do restaurante, seja onde for, tem toda uma estrutura montada para gerar esse sentimento. Só que na casa do cliente eu tenho que gerar esse sentimento com um pequeno detalhe, que pode ser um cheiro, na hora que esse cara abre a embalagem, tem algum cheiro ali que já desperta. Pode ser um detalhe, como você falou, de um guardanapo, uma toalhinha, uma florzinha, né? Um talher diferenciado, um bilhetinho, você colocar. Não, o cara desembrulhou, não. Antes dele abrir, tem um bilhetinho ali para ele. Né? Um bilhetinho ali à mão, alguma coisa. Então, qual é o detalhe que nós podemos utilizar para que quando eu levar um pouquinho da minha empresa, do meu restaurante, lá para dentro da casa da pessoa, para que eu gere o sentimento. Lembra, eu gostei muito da palavra que você deu, do sentimento. Pode seguir aí seu pensamento. Eu vou dar um exemplo, você deu o exemplo de roupa. O que acontece? Nessa época agora, as pessoas estão tão... não vou colocar necessitada, não. Estão tão focadas em só vender. E eu vou falar da questão de roupa. Eu acho o seguinte, que é um momento em que o dono da loja, os funcionários, eles precisam entrar em contato com o cliente, não para vender, mas para saber como ele está, como que ele está convivendo com essa nova pandemia, melhorar um pouco a autoestima do cliente. E devagarzinho você mostra que a pessoa ficar dentro de casa o dia todo de pijama,
sem se arrumar, isso gera uma depressão, gera uma queda de energia. Então, o que é importante? E a loja de roupa começa a adquirir um determinado tipo de roupa, muda um pouquinho. Vamos começar a vender um tipo de roupa que a pessoa vai se sentir arrumadinha dentro de casa e agradável, né? Ah, olha, a gente tem esse conjuntinho aqui que é bacana para você usar no domingo em casa, que o marido está em casa, a família está em casa e tal. Então, essa roupa aqui está específica para o domingo, um feriado, mesmo que você não vai sair de casa. Olha que roupinha bacana para usar em casa. O sapato, esse calçado é muito confortável, a sandália é aberta, enfim. A questão de roupa e calçado e maquiagem, ela tem que voltar ela tem que mostrar que dentro de casa a pessoa pode continuar elevando sua autoestima, ela precisa de continuar se cuidando, então ela pode usar uma boa maquiagem, pode usar um bom produto de beleza, pode usar uma roupa confortável, ela não vai ficar o dia todo jogada no sofá de pijama sem pentear cabelo. Né? Então, assim, esse também é um apelo bom para essa área aí de roupa, calçado, que eu acho que está sofrendo bastante, porque sem comer ninguém fica. Mas, tipo, quem vai comprar bota, né? Mas aí é muito importante, por exemplo, eu vendo consultoria, você vai vender consultoria. A gente vai vender algo intangível, entendeu? A gente não vai vender algo palpável. Então é muito mais difícil ainda. Então a gente tem que... É um serviço. É uma prestação de serviço. A gente tem que mostrar. Desculpa, eu te interrompo tanto. Vai, fala. A gente tem que buscar meios e formas de mostrar para o cliente que aquilo que a gente está oferecendo, no caso de serviço, né, que o restaurante também é serviço, aquilo que a gente está oferecendo... que de solução que vai gerar? Que sentimento, que experiência, que vivência? Então tem que focar nisso. Solução, sentimento, experiência e vivência. Através disso vai o resultado. O resultado final vai ser através de uma experiência, de um sentimento, de uma solução ou de uma vivência. Então o que eu posso gerar lá dentro da casa de um cliente com um prato bem montado? De repente eu posso recuperar uma crise conjugal. De repente o marido está aborrecido com a esposa aborrecida com o marido, e devido a eles terem de conviverem ali comendo aquele prato que o seu restaurante preparou com tanto carinho, aquela situação seja minimizada. Né? Exato. Então eu posso, nas minhas campanhas de marketing aí do nosso restaurante, eu posso enfatizar isso que eu quero gerar na vida do cliente. Né? Eu quero gerar o que na vida do cliente? E aí que a minha campanha de marketing tem que entrar. E usar os gatilhos mentais, que a gente citou um monte de gatilho mental aqui. Então nós temos que fazer marketing inteligente, nós temos que fazer campanhas inteligentes. A gente não pode vender produtos. Não venda produtos, seja qual for o seu negócio, não venda só o seu produto, não venda o seu serviço. Isso é difícil, isso é complicado atualmente. Você tem que gerar algo positivo para o seu cliente através do seu produto ou através do seu serviço. Tá? E para isso, talvez um profissional, igual no caso aí, a minha amiga Fabiane, o Solimar, ou um outro profissional qualquer, possa te ajudar a planejar melhor, né? Como que você pode chegar positivamente, impactar positivamente no seu cliente para que você possa gerar mais vendas. Até mesmo, no nosso caso de consultoria, uma das nossas missões dentro desse trabalho é incentivar o cliente a continuar, mostrar que existe uma luz e que, na maioria das vezes, essa luz não está no fim do túnel, essa luz está no próprio empresário. Basta ele saber usar essa luz a favor dele e ele ele mesmo começar a se auto-incentivar para ele poder conseguir passar essa luz para todos os seus colaboradores, passar essa força, essa vontade de vencer, essa sensação de positividade que hoje está muito complicado, porque se a gente for olhar, a Terra inteira está muito negativa, né? O planeta está muito negativo por conta dessa pandemia toda. Mas mesmo assim, em meio a tanta negatividade, tanto pensamento ruim, tanta notícia ruim, você precisa de passar isso. No nosso caso, como consultores, a nossa missão é essa, é mostrar que o amanhã pode ser melhor, que o hoje também pode acontecer e que existem várias possibilidades. E tem uma coisa
eu sigo muito, assim, que eu sou muito encantada. Eu não sei se você conhece a flor de lótus. A flor de lótus, Sim, ela tem... minha esposa é apaixonada nela. Minha esposa ama ela. Ela tem uma raiz extremamente profunda e ela nasce todos os dias em meio a uma água turva, uma lama, e ela se abre linda, maravilhosa. Então é isso. Nós somos assim, entendeu? Aquele dia não foi tão ruim, mas no outro dia você vai levantar e você vai recomeçar e você vai colocar um sorriso no rosto e você vai começar a conversar com todo mundo. E se não for presencial, você vai estar falando por telefone. Se a pessoa está mal, você ajuda. E às vezes você está mal, aquela pessoa vai te ajudar e você não conseguiu vender tudo bem, mas pelo menos eu fiz o bem para alguém. E enxerga a vida dessa forma. Porque realmente está um momento bem complicado, mas que a gente precisa de ter uma resiliência muito grande. Concordo plenamente com você. Uma das minhas lives de ontem foi com uma moça chamada Gláucia, e a gente falou de dicas sobre o recomeço. E atualmente, cada dia, dependendo do negócio, cada dia é um recomeço. Né? Então, cada dia, o empresário tem que florir novamente, ele tem que se ressurgir novamente, ele tem que se reinventar novamente, ele e sua equipe. E isso aí é energia. A energia tem que ser positiva, tá? A energia tem que ser boa, a energia tem que fluir. E essa energia positiva, essa energia boa, tem que chegar bem até o cliente. Nós temos que atingir, realmente, concordo com você, nós temos que atingir positivamente os nossos clientes, as pessoas que convivem com a gente, com uma energia boa, algo positivo. Se a sua internet estiver travando, Gláucia, tenta colocar no 4G. Ou Gláucia não, ou Fabiane. Tenta colocar a sua internet no 4G. Talvez o senhor resolva, tá bom? Bom, é isso aí mesmo. Ok. Concordo plenamente com o seu pensamento. E agora, para finalizar a nossa live, como que você quer concluir esse pensamento seu? Nossa, foi tanta coisa, eu até me perdi com o pensamento do restaurante. Foi falando tanta coisa, vamos lá. Concluir o pensamento do restaurante. A gente precisa de ter uma estratégia, precisa de criar um plano, envolver as 3 equipes básicas, no caso do restaurante interno, externa e administrativa, e o empresário, principalmente, ele